Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Correia da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor deputado Wagner Monte, vice-presidente da Assembleia Legislativa, no exercício da presidência, e que ficou numa posição de grande sacrifício há 48 horas atrás. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 98ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Lida e aprovada a ata, passa a ser a ordem do dia. Anuncio projeto de lei 1728/2016, de autoria do deputado Wanderson Nogueira, redação final, que limita os gastos com publicidade e propaganda do governo do Estado do Rio de Janeiro pelos próximos 4 anos. Em discussão a matéria, para discutir o autor do projeto, o deputado Wanderson Nogueira. A existência da crise é algo mais do que óbvio, e ela exige de cada um de nós esforços no sentido de trazer lucidez ao poder público e, nessa lucidez, apontar quais são os melhores caminhos. Publicidade, não vou dizer que não seja algo importante, mas se torna supérfluo a partir do momento em que o Estado tem extremas dificuldades de honrar os seus compromissos mais básicos. A pergunta que fica: fazer propaganda de quê neste momento? Nos últimos anos, o governo do Estado gastou mais de R$1 bilhão com propaganda. E quando eu falo propaganda, é a exaltação do que o governo tem por obrigação fazer. Lá fora, hoje no início da tarde, havia inúmeras famílias, predominantemente de locais da cidade do Rio de Janeiro, afetados pelos problemas de habitação e que não têm teto para ficar. Pessoas que dependem do aluguel social, que é um auxílio e não um aluguel completo por si só. Ao mesmo tempo, deputado Milton Rangel, nessas mesmas comunidades, há apartamentos prontos que estão vazios e não foram entregues à população, demonstrando como o governo erra na sua incapacidade de gestão, quando poderia estar economizando se entregasse esses apartamentos que já estão prontos. O mesmo acontece na região serrana, onde há apartamentos prontos que ainda não foram entregues às pessoas e o Estado tendo a necessidade de pagar aluguel social. E por que eu estou falando de aluguel social? Porque numa canetada, o governador acabou com o aluguel social a partir de junho, ainda que nós tenhamos, pela bancada do PSOL, feito um decreto legislativo para cassar esse decreto e articulações, inclusive, de deputados da base, como Chiquinho da Mangueira, articulando para evitar o fim do aluguel social. Mas não basta dizer que não pode acabar com o aluguel social. É preciso dizer de onde vai sair o recurso. Presidente Wagner Montes, com essa economia, com essa emenda, inclusive proposta pelo deputado Luiz Paulo, que ficou em 0,001 da publicidade, nós conseguiremos, no orçamento só desse ano, 50 milhões de reais de economia. O aluguel social, durante o período de 12 meses, custa 48 milhões de reais. É a decisão que tem que ser tomada. Ou faz propaganda daquilo que não tem o que propagar, ou dá teto para as pessoas. Para pessoas que precisam de um teto porque perderam os seus bens em tragédias climáticas. Não perderam os seus bens porque quiseram perder. Perderam porque a catástrofe da natureza, que é diferente da catástrofe financeira do Estado do Rio,
Porque a calamidade financeira do Estado do Rio não é fruto da natureza, é fruto da incompetência, da má gestão, e não vou entrar na seara se é também fruto da má fé. Mas essas pessoas que foram afetadas, que sofrem, e eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso porque a minha região, o município que vivo e os municípios vizinhos ao meu, sofrem até hoje, 5 anos depois, com os eventos ocorridos em janeiro de 2011. Pessoas que foram afastadas de suas histórias, que foram afastadas de seus vizinhos, muitos porque morreram e outros porque, sem poder ter lugar para morar, mudaram de cidade ou ainda aguardam a chave de um apartamento de pouco mais de 40 metros quadrados para tocar a sua vida em frente. É por esse motivo que hoje devemos decidir entre os desabrigados das chuvas, entre aqueles afetados pela tragédia climática, como da região serrana, do Morro do Bumba, de Angra dos Reis e de tantos outros locais. Decidimos por essas pessoas, ou decidimos por um governo que quer fazer propaganda na televisão das suas próprias incompetências, porque infelizmente hoje o que o governo do Estado pode propagar é apenas a sua própria falência. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei do deputado Anderson, que hoje estamos votando a redação final, é extremamente oportuno, porque um dos gastos mais supérfluos que tem no orçamento são os gastos de publicidade, a não ser quando se trata de catástrofes, doenças endêmicas e infecto-contagiosas. Fora disso, não se gasta dinheiro em publicidade e propaganda em crise. E o deputado Anderson quer que esses gastos não ultrapasse 0,01% do orçamento anual. Grosso modo, o orçamento anual está na ordem, na crise, de 60 bilhões. Se dividirmos isto por 0,01%, mesmo assim, fora erro de conta aqui de memória em zero, daria um gasto de uns 60 milhões. Mas é necessário, senhor presidente, é necessário que a redação final seja corrigido, porque está escrito assim: os gastos do governo do Estado do Rio de Janeiro na área de publicidade e propaganda ficam limitados a 0,01% do orçamento anual pelos próximos 4 anos. Até aí está perfeito, vírgula, com publicidade e propaganda, que já tinha sido dito lá adiante, e 0,01% do orçamento aprovado para o ano pelos próximos 4 anos. Ou é 0,01 ou é 0,01. Então precisa corrigir a redação final, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, o autor do projeto, deputado Anderson Nogueira, já havia passado aqui para o Marquinhos, é 0,01 e a mesa diretora vai retificar. E vou dar uma parte aos senhores. E no parágrafo único, o deputado Anderson e a redação final excluem as propagandas e publicidades necessárias
a comunicação por ocasião das situações de emergência, calamidade pública, doenças endêmicas, catástrofes ou causas similares. Concedo a palavra ao deputado Pedro Fernandes. Deputado Luiz Paulo, eu falava com Vossa Excelência mais cedo e acabou que na hora da comissão de orçamento, quando foi provocado o tema, a gente acabou abrindo algumas informações que eu tinha falado com Vossa Excelência anteriormente. Vossa Excelência falou em relação aos gastos supérfluos, né? E nós dois, como outros parlamentares, já vem falando há algum tempo que se nós tirássemos ou cortássemos os gastos supérfluos do governo há mais tempo, talvez hoje os serviços essenciais não estariam sendo tão impactados. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, além do que Vossa Excelência acabou de citar em relação à publicidade, fica na faixa aí de 40 e poucos milhões de reais liquidados até outubro desse ano. Mas, por exemplo, aluguel de imóveis. Até esse outubro de 2016, de janeiro a outubro de 2016, foram liquidados mais de 74 milhões de reais só em aluguel de imóvel. Vagas de carro de estacionamento no Menezes Corte, só do Executivo foram 5 milhões e 600 mil reais só de vagas alugadas no edifício Menezes Corte. Gasto com servidores cedidos, quase 32 milhões de reais. A gente está falando tudo em dados de janeiro até outubro, liquidados até agora. Diárias de pessoal dentro do Brasil, 6 milhões 342 reais. Diárias no exterior, 225 mil reais. Passagens aéreas, 3 milhões e 500 mil reais. A imprensa oficial, tirando algumas questões pontuais, como impressão de prova e tal, diário oficial impresso já não tem mais menor necessidade de existir. Todo mundo tem celular, todo mundo tem um computador nas repartições públicas. Foram mais de 11 milhões de reais já em liquidado até agora. Enfim, se eu for ficar falando tudo aqui, vai dar uma coisa absurda, né? A gente conseguiu aprovar hoje a redução de 30% do salário de governador, vice-governador, secretário e subsecretários, que vai dar um impacto de 10 milhões de reais no próximo ano. Isso aqui, deputado, sem colocar o custo com publicidade, dá 193 milhões de reais. Se a gente cortar, essa é a sugestão, o governador ontem deu uma entrevista pedindo sugestão, e por isso eu me senti à vontade de hoje vir aqui no microfone, dar a sugestão para que o governador corte tudo isso, que eu particularmente considero não um serviço essencial, e cortando esse serviço supérfluo, a gente consegue os 20 milhões necessários para não concluir, não acabar o aluguel social no exercício de 2017, a gente consegue os 17,5 milhões de reais para não deixarem fechar os restaurantes populares que não foram municipalizados, a gente consegue subsidiar, né, o bilhete único para as pessoas que não podem pagar ou que ganham abaixo de 4 salários mínimos. A gente pode até chegar a discutir, entre outras coisas, dentro do próprio pacote encaminhado da casa, daquilo que a gente considere prioridade. Então, eu queria deixar essa sugestão, parabenizar e agradecer a Vossa Excelência e convidá-lo, como já fiz pessoalmente, mas agora publicamente, e os demais parlamentares, se quiserem apresentar emendas e sugestões nesse sentido, que eu estaria à toda disposição. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Pedro Fernandes. Senhor presidente, concluindo, já que a redação correta é 1/100, 1/100 limita os gastos de governo, deputado Anderson, em 6 milhões de reais por ano. Viu, deputado presidente? 6 milhões de reais por ano. Então, eu gostaria que Vossa Excelência considerasse que esta revisão final, esta redação final, fizesse parte do conjunto de sugestões, e que já foram dezenas, que o Parlamento do Fluminense está dando ao Executivo para ele economizar, que nos próximos 4 anos ele não gaste mais do que 0,1% do orçamento, algo como 6 milhões de reais por ano em despesas de publicidade e propaganda. Está aí uma fonte de limitação de gasto supérfluo. Passa a ser esse o 23º projeto de lei do pacote do governo, que, não satisfeito
de maltratar o servidor público, insiste em querer afetar as áreas mais carentes do nosso Estado, como é, por exemplo, acabar com o aluguel social, que ele, governo, não conseguirá fazê-lo, porque foi ele que criou o problema quando não produziu as habitações a tempo e a hora para os vitimados da catástrofe de janeiro de 2011 na região serrana, e também por todos aqueles que foram desalojados pelas obras faraônicas do PAC, do Alemão, Manguinhos, etc, etc. Muito obrigado, senhor presidente. O último inscrito para discutir o projeto, deputado Eliomar Coelho, e daremos depois seguimento à ordem do dia. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Wagner Montes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem através da TV Leste e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Parece que haveria a necessidade de uma crise para que houvesse também o reconhecimento daquilo que se gastava sem a mínima preocupação com as consequências do que poderia vir daí, não é? Essa questão da publicidade é um negócio seríssimo. Eu gostaria apenas de pontuar o seguinte: quando você administra um estado, uma cidade, você administra através da colocação em prática de políticas públicas. E é claro que a forma como você distribui os recursos por conta da receita obtida, isto daí parte exatamente de uma decisão política, de natureza política. Então, quando a gente vê a forma como se trabalhou o orçamento, os últimos governos do estado do Rio de Janeiro, então você vê que houve muita coisa que se gastou e que poderia ter sido evitado, inclusive colocando os recursos em políticas muito mais importantes para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Só para citar como exemplo, por exemplo, o que se gastou em publicidade entre 2010 e 2014 importa exatamente 1,14 bilhão de reais. Ó, quando nós fazemos uma comparação daquilo que foi exatamente alocado em áreas como, por exemplo, indústria, 1,11 bilhão. Na agricultura, 1,04 bilhão. Na habitação, 1,03 bilhão. Na cultura, 961 milhões. Ou seja, todos esses valores citados aqui são valores abaixo daquilo que foi destinado exatamente para fazer a propaganda do governo. Quer dizer, é realmente um contrassenso e indo na contramão, pelo menos daquilo que seria você zelar pelos recursos públicos e a aplicação deles com a destinação correta e para atender necessidades básicas da população, principalmente. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, porque nos tempos que estamos vivendo, e tempos muito esquisitos, não é? No mínimo, quer dizer, a gente está vendo que as economias que estão sendo feitas não chega nem perto daquilo que foi gasto de forma desnecessária. Então, há que se corrigir. Quando a gente vê, agora ainda há pouco, nós tivemos lá aqui em frente ao Palácio, onde estavam as pessoas servidoras do Estado trabalhando no ITERJ. Ora, o ITERJ é uma instituição importantíssima. É a instituição responsável pela demarcação de áreas, de terras. O ITERJ, ele é responsável exatamente para aquilo que sirva
dê fundamento e justificativa para as regularizações fundiárias. Será que o governo não vê isso? A economia que faz com a eliminação do ITERJ é uma economia porca, assim como outra. Quando a gente fala, por exemplo, no Bolsa Família, quando a gente fala, olha, realmente quando se fala naquilo que está sendo cortado, dinheiro do fundo, exatamente de combate à pobreza, a forma como está sendo eliminado isso daí, ou seja, a questão dos restaurantes populares, ou seja, tudo isso são migalhas diante daquilo que realmente deveria ser visto pelo governo do Estado para fazer exatamente os cortes que são necessários. E eu mais, não é só corte das despesas. Eu acho que há um equívoco muito grande, porque se trabalha permanentemente em cima do corte das despesas e não se trabalha exatamente no sentido de você aumentar a arrecadação. Nós precisamos de arrecadação maior, e a arrecadação maior quando a gente tem uma dívida de cerca de 66 bilhões de reais que não é cobrada. Se você começar a cobrar, já pensou o que significa metade disto obtido através de uma cobrança correta, eficaz? Isso significa praticamente saída da crise, pelo menos em relação àquilo que é política de caráter social. Então, o que está se vendo é que há uma economia cortando despesas exatamente daquilo que significa o social e, ao mesmo tempo, os recursos alocados para propaganda, pagar anúncios em jornal, quer dizer, isso daí a gente sabe qual é o objetivo. E o objetivo é exatamente enganar a população, porque se estivesse trabalhando corretamente, provavelmente não haveria necessidade de você fazer tanta propaganda do governo que você está exercendo. Eram essas, senhor presidente, as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, deputado Eliomar Coelho. Não havendo quem queira mais discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão. Projeto de lei em votação. Projeto de lei número 2041/2013, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe sobre o serviço de turismo em motocicletas e motociclos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Em segunda discussão, projeto de lei 783/2015, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que considera de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Voto contrário. Declaração de voto, voto contrário. Voto contrário da deputada Marta Rocha. Anuncio. Em segunda discussão, projeto de lei 985/2015, de autoria do deputado Dr. Sade Noel, que classifica Itaboraí como município de interesse turístico. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e vai autógrafo. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei 1136/2015, de autoria do deputado Flávio Serafini, que determina o tombamento por interesse histórico, artístico e cultural como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, a sede do Sindicato dos Estivadores de Cabo Frio, Araruama, Macaé, Campos e Arraial do Cabo, localizada no município de Cabo Frio. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e de Cultura favorável. Relatores, deputados Rogério Lisboa e Wanderson Nogueira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aprovado em primeira, retornará em segunda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Valdec Carneiro. Nós pedimos a Vossa Excelência para que possa consignar o meu voto em abstenção do projeto 783/2015, colocado agora há pouco em segunda discussão.
Em segunda discussão, a presidência determina que seja colocado o voto de abstenção do deputado Valdec Carneiro no projeto de lei 783/2015. Anuncio projeto de lei 1790/2016, de autoria do deputado Wagner Montes, que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa ou crime de corrupção e da outras providências. O projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões permanentes. Anuncio projeto de lei número 1927/2016, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Reggae. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Cultura favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira e Leomar Coelho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retornará em segunda discussão. Anuncio em votação, em discussão única, projeto de resolução 362/2016, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que concede o prêmio Ana Neri da Saúde ao Hospital Abrigo Dr. João Viana, pelos relevantes serviços prestados à saúde do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio projeto de resolução número 363/2016, de autoria do deputado Pedro Fernandes, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao padre Fernando Quelho Barbosa. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio requerimento 230/2016, de autoria do deputado Paulo Ramos, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene para entrega de medalha Tiradentes e respectivo diploma ao compositor Jorge Maltner. Parecer da mesa diretora favorável. Relator, deputado Wagner Montes. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Anuncio requerimento 233/2016, de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento 39/2015, que solicita prorrogação do prazo de funcionamento da comissão para discutir e construir a interlocução sobre as questões e demandas relativas à linha de Saracuru-Nagramacho e à baldeação que o governo do Estado do Rio de Janeiro pretende implementar na estação de Gramacho. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Anuncio em discussão única, indicação legislativa número 196/2016, de autoria do deputado Zito, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem que dispõe sobre a implantação de um núcleo de ciências humanas na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, UERJ, e da outras providências. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Anuncio requerimento número 234/2016, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene extraordinária para o lançamento da Frente Parlamentar Estadual em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. Parecer da mesa diretora favorável. Relator, deputado Wagner Montes. Em discussão, não havendo que discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Anuncio
em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei 1545/2016, de autoria do deputado Jânio Mendes, que modifica os limites do Parque Estadual da Costa do Sol, criado pelo Decreto número 42929, de 18 de abril de 2011, na sua porção situada no município de Arraial do Cabo, e dá outras providências. Parecer pela constitucionalidade com voto em separado pela inconstitucionalidade do deputado Carlos Mink, relator original. Relator, o deputado Chiquinho da Mangueira, relator do vencido. Pendendo de pareceres, pendendo de pareceres das comissões de defesa do meio ambiente, de assuntos municipais e desenvolvimento. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, o seu presidente da comissão, o deputado Tiago Pampolha. Presidente, só um minutinho. Presidente, Pois não, deputado. queria pedir para baixar em diligência por 15 dias para o INEA. Baixar a diligência para o INEA por 15 dias. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e o projeto também recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Não. Vai baixar em diligência. Está baixando em diligência. Uma das emendas era minha, mas está contemplada com esse pedido, então eu retiro a Presidente, minha emenda Ok. em vista da baixa. O projeto vai baixar de Presidente, queria diligência. discutir o projeto. Tem o direito de assim o fazê-lo. Lógico. E eu favor. estou aqui todo ouvidos a discussão Para apresentada dar por Vossa Excelência. esclarecimento a esse plenário. Tenha bondade, deputado Jânio Mendes, a tribuna é sua. Senhor presidente, senhores deputados, este tema é um tema extremamente sensível, meio ambiente, bem o sei, e por essa razão respeito as dúvidas de alguns parlamentares que não têm a obrigação de conhecer toda a realidade do Estado. E venho aqui auxiliar, agradeço ao deputado Tiago Pampolha o pedido de baixa em diligência por 15 dias. Quero saudar aqui a comunidade de Monte Alto, que comparece a este parlamento na defesa, na busca de justiça, na defesa de um direito. Aquela comunidade reside em Monte Alto, nesta área, alguns há aproximadamente 20 anos, outros mais. Alguns outros até menos. A cena ali, companheiro, há 30 anos. No ano de 2011, foi editado o decreto, uma luta do então secretário de Meio Ambiente, hoje deputado Carlos Mink, pela criação do Parque da Costa do Sol. E, equivocadamente, a área habitada por aproximadamente 400 famílias, foi incluída nos limites do Parque da Costa do Sol. Nessa área, a Prefeitura construiu praça, lançou IPTU, levou energia elétrica para uma parte, água, fez calçamento de rua. E desde 2011, essa comunidade vive a constante ameaça do ronco, do barulho, dos tratores, que por conta de uma ação para a retirada dessas famílias da área do Parque da Costa do Sol, eles vêm sofrendo. Em 2011, o promotor de justiça, Dr. Murilo Bustamante, fez aquilo que agora o deputado Tiago Pampolha propõe. Pegou o processo de despejo, de remoção das famílias, e foi à comunidade. E lá, o promotor, Dr. Murilo Bustamante, constatou
que, ao fazer o decreto do Parque da Costa do Sol, a Secretaria de Meio Ambiente tomou por base uma fotografia do ano de 2004, quando se iniciou os procedimentos para a criação do parque. E no ano de 2011, a fotografia já era outra, porque a Prefeitura de Arraial do Cabo lançou o IPTU, autorizou a ocupação de parte daquela área e ali estavam aquelas famílias devidamente assentadas. A partir de então, o promotor Dr. Murilo Bustamante fez um acordo com a comunidade, isso em 2011, para que a comunidade cuidasse do cercamento e da preservação da área. E desde então, a comunidade vem obedecendo rigorosamente aquilo que foi tratado. Em 2012, um mês após a eleição, após a Prefeitura de Arraial do Cabo inaugurar a praça para a reeleição do prefeito, dar IPTU para a reeleição do prefeito, uma nova ação de despejo, mais uma vez, helicópteros e tratores vieram assombrar a comunidade. Foi quando eu tive contato com a comunidade e, através do presidente da Associação de Moradores, o senhor Epitácio, que aqui está, passei a militar com a causa da comunidade. A comunidade fazia a preservação da área, mas não havia uma demarcação. Conseguimos a doação de 100 toras de eucalipto e a comunidade fez, em sistema de mutirão, a demarcação do parque, coisa que deveria ter sido feita pelo INEA, pelo órgão fiscalizador, pelo órgão gestor do parque, mas que desde a edição do decreto até aqui ainda não o fez. As demais áreas do parque sofrem constante ameaça de invasão. Milícias se formam em algumas áreas de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Araruama e ocupam parte desse parque. Está aqui a deputada Márcia Giovanni, da cidade de Araruama, que tem uma área vizinha a esta área do parque, no limite entre Arraial do Cabo e Araruama. E nesta área, vizinha a Monte Alto, é a área onde não há invasão, porque aquela comunidade ali, zelosamente, cuida e avisa que aquela área é uma área de preservação, porque eles estão à espera do respeito e da justiça com a titularidade de suas áreas, guardando o patrimônio ambiental. O que venho hoje aqui pedir a este parlamento, uma vez que editado o decreto do Parque da Costa do Sol, somente o Poder Legislativo, somente uma lei, pode desafetar uma área do parque. E não é a primeira vez que este parlamento usa desse expediente. Aqui está o deputado Paulo Melo, do município de Saquarema, que com o decreto da APA de Maçambaba, a mesma área que depois foi transformada, o mesmo decreto que depois foi transformado em Parque do Pau-Brasil, que teve o município na sua área urbana, no distrito de Bacaxá, totalmente afetado, exatamente pelo mesmo problema, de se usar uma fotografia de 2004 para se editar um decreto a posteriori, em 2011, nós votamos aqui a lei, neste parlamento, que excluiu da área da APA de Maçambaba o distrito de Bacaxá, parte do distrito de Bacaxá, permitindo que a vida, que a normalidade voltasse ao desenvolvimento econômico da comunidade de Saquarema. Permite uma parte? Com a parte do deputado Paulo Melo. Mais do que isso, deputado Jânio, eu parabenizo Vossa Excelência, porque são áreas urbanas consolidadas.
são áreas urbanas irreversíveis. São áreas urbanas com direito consolidado, inclusive na jurisprudência nacional. O município não era parte do distrito, era todo o bairro de Itaúna, todo o centro histórico de Saquarema, grande parte da área urbana, a área comercial de Bacaxá, ou seja, da área urbana consolidada, era 56% de toda a área urbana consolidada de Saquarema. Na campanha, inclusive eu apanhei muito por isso, que disseram que eu liberei uma área por causa das minhas propriedades. Eu liberei uma área porque a população de Saquarema não conseguia ligar uma luz. Quem mora em Montes Altos não consegue, sabe, ter uma eficiência do serviço público porque não consegue se legalizar. É obrigado quase que viver na clandestinidade e o poder público tem a desculpa de não oferecer aquilo que é por sua obrigação, por eles estarem numa área que o meio ambiente acha que é irregular. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que a gente tem que buscar esse consenso. E quem é mais apropriado a legitimar uma ação como essa, como disse Vossa Excelência, o decreto de criação do parque é prerrogativa do Executivo, como consta no artigo 112 da Constituição, mas é prerrogativa de mudar e de buscar o consenso social desta Casa. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Paulo Melo. Uma parte, deputado Jânio. Deputado Azeidan. Deputado Jânio, também quero parabenizar a Vossa Excelência por essa sua ação e saudar aqui a comunidade de Monte Alto, porque eu quero lembrar, e eu sei que Vossa Excelência terá o apoio de todos os parlamentares dessa casa, que é importante que se tenha investimentos numa área tão linda e numa cidade tão bonita como Arraial do Cabo. Mas Monte Alto tem história, como disse bem o deputado Paulo Melo, tem história, tem uma ocupação, tem moradores, tem famílias, tem uma história que é irreversível na cidade e a comunidade de Monte Alto merece respeito. Então nós precisamos ter investimentos sim, mas precisamos exigir do Poder Executivo e lembrar aos investidores que a contrapartida de qualquer investimento tem que ser dada para as comunidades que fazem parte da área circundante de qualquer investimento que for para o município. Então, parabéns, deputado Jânio, parabéns e contem com essa casa no apoio ao Monte Alto. Senhor presidente, vou concluir. Agradeço a parte do deputado Azeidan e quero agradecer ao deputado Carlos Mink, que no entendimento com o deputado Tiago Pampolha foi sugerida a baixa em diligência, acompanhando as emendas apresentadas ao projeto, para que em 15 dias, e aqui tranquilizar a comunidade, baixa em diligência é uma visita técnica à comunidade, a constatação por um técnico do INEA de que a área refere-se efetivamente àquela área da comunidade, e em 15 dias o projeto é devolvido, e aí já articulado aqui um acordo para que em regime de urgência nós possamos votar definitivamente e ainda até o final dessa legislatura dar à comunidade de Monte Alto a tranquilidade, a garantia de que vamos poder ter energia, vamos poder ter água, vamos poder ter coleta de lixo, vamos poder ter paz e tranquilidade para viver em seus lares. Com uma observação, senhor presidente, que quero daqui fazer à comunidade. Continuar a comunidade atuando como guarda-parques, vigilando a área para que ela não seja agredida, invadida, ocupada e que a área ambiental de Duna e de Restinga seja preservada como patrimônio natural, valor maior da nossa gente, da nossa cidade de Arraial do Cabo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. O projeto foi baixado de diligência. A presidência aproveita para saudar o pessoal de Monte Alto. Prazer enorme recebê-los nessa casa. Anuncio. Eu me inscrevi. Deputado Carlos Mink vai discutir e o segundo vice-presidente da casa, deputado André Siciliano, assume os trabalhos. Senhor presidente, senhores deputados, comunidade Monte Alto, era apenas para referendar o que disse o deputado Jânio Mendes. Realmente foi feito esse entendimento. Esse parque foi um grande esforço de preservação da região,
São 10 mil hectares em 6 municípios diferentes. Vários estavam sendo desmatados, as encostas, quebrando o turismo de qualidade. O deputado Jânio Mendes apoiou a criação do parque. Foi discutido com os 6 prefeitos, o Firmino, o André Ilha, durante 2 anos. E, claro, tem erros. E esses erros têm que ser corrigidos, e a forma de corrigir é por lei. Há precedentes nessa casa de retirar um bairro consolidado de um parque. Isso foi feito no caso do Parque da Serra da Tiririca, em Niterói. O deputado Valdec conhece bem a terra dele. E, nesse caso, também tinha um bairro, até maior, foi retirado e foi até acrescentado uma outra área chamada Morro das Andorinhas. Bem, o que acontece? Nesse caso, o deputado Jânio Mendes está empenhado. É bom que se diga que há um pedido antigo de um prefeito de excluir 12 áreas. Uma das quais, esse bairro popular, que, pelo que diz o deputado Jânio Mendes, é exatamente o objeto do seu projeto de lei, com o qual estamos de acordo. As outras áreas implicava loteamento, resort, tinha área de risco, área de dunas, que acertadamente o deputado Jânio Mendes não as incluiu no seu projeto. O seu projeto exclui apenas o bairro popular que a população está aqui acompanhando a discussão. O que está faltando? No caso da Tiririca, quando a gente tirou um bairro e colocamos uma outra área, houve uma visita para testar que aquele limite era exclusivamente daquele bairro. Nós falamos hoje ainda, eu estou fora do governo há 3 anos, mas tenho um diálogo com o secretário André Correia, com quem eu falei hoje, e que me garantiu que rapidamente faz esse procedimento. E ele também é favorável a retirar o bairro, exclusivamente o bairro, não as outras áreas que no passado haviam sido solicitados pela Prefeitura e que não estão no projeto do deputado Jânio Mendes. Tendo essa atestação, vamos todos votar favoravelmente ao projeto e ajudar o deputado Jânio a conseguir a urgência para ver se a gente vota com toda essa garantia ainda esse ano, conciliando o direito à moradia e aos serviços e a preservação ambiental que é necessária para garantir também turismo, empregos e uma harmonia. Portanto, está de parabéns à população por ter preservado o que era para preservar, lutado pelos seus direitos e procurado um deputado para concretizar essa aspiração, a qual nós apoiaremos assim que tem apenas a confirmação desse limite, e a baixa diligência que nós aprovamos foi por 15 dias. Então, era para confirmar tudo o que disse o deputado Jânio Mendes aqui da tribuna. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão, o projeto baixou em diligência. Nada mais havendo a tratar... Anuncio. O presidente chama os trabalhos à ordem. Anuncio. Projeto de lei número 1847/2016, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para a formulação e implementação de programas e políticas públicas destinadas à primeira infância, de crianças diagnosticadas com microcefalia e da providências correlatas, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, do Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o nobre deputado Luiz Paulo. A presidência convida o deputado Carlos Mink. Senhor presidente, é o projeto 1847. Sim. Parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, o nobre deputado Jair Bittencourt. Não se encontrando presente, deputado doutor Deodalto. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, a nobre deputada Tia Ju. Não se encontrando presente, o nobre deputado Tio Carlos. Parecer favorável, senhor presidente.
Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, nobre deputado Pedro Fernandes, não se encontrando presente. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins, para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. PL 1847, 2016. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto recebeu 2 emendas. Retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 2120 de 2016, de autoria da deputada Zeidan, que classifica Quissamã como município de interesse turístico, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Turismo e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o nome do deputado Carlos Mink. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei 2120, deputada Zeidan, município Quissamã como município de interesse turístico. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Turismo, a nobre deputada Márcia Giovanni. Turismo. Porque o Sadi Noel não está, Conte não está, Albertácia não está. Favorável, presidente. Nobre deputado é titular. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, agora sim, deputada Márcia Giovanni, presidente da comissão. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a maneira como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Há sobre a mesa seguinte requerimento. Requer na forma regimental, inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1200 de 2015. Nobre deputado Valdec Carneiro. Os senhores que aprovam a maneira como estão, aprovado. Requerimento requer na forma regimental a inclusão na ordem do dia do projeto 1203 de 2015. Autor, nobre deputado Valdec Carneiro. Os senhores que aprovam a maneira como estão, aprovado. Requer na forma regimental a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1201 de 2015. Nobre deputado Valdec Carneiro. Os senhores que aprovam a maneira como estão, aprovado. Requer na forma regimental a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1202 de 2015. Autoria do deputado Valdec Carneiro. Os senhores que aprovam a maneira como estão, aprovado. Nada mais havendo tratado do dia, da ordem do dia, está encerrada a sessão ordinária. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Tio Carlos. Deputado Tio, eu vou chamar o senhor antes por conta de que o deputado Luiz está dando uma entrevista. Obrigado, senhor presidente. Feita a oportunidade de registrar, senhor presidente, que Jacarepaguá recebeu a boa notícia da recondução do querido Coronel Figueiredo para o comando do 18º Batalhão. Falo isso porque tenho uma admiração por esse trabalho que é feito, por esse batalhão que tem a responsabilidade de desenvolver um trabalho árduo, que é a segurança de uma região que mais cresce na cidade do Rio de Janeiro. E quero aqui registrar, isso é prova, por exemplo, da capacidade desses policiais militares, enfim, de toda aquela corporação, que quando nós nos opomos aqui a votar no pacote de maldade, especificamente a questão previdenciária, onde nós iríamos sacrificar esses policiais que dão a vida para salvar as nossas vidas, para dar segurança para que os nossos filhos possam sair para as escolas, enfim, dar o respeito que o cidadão tem que ter em relação à questão da segurança pública. E Jacarepaguá não é fácil, nobres deputados. É uma área que tem quase, Jacarepaguá / Recreio, quase 1 milhão de habitantes, numa cidade em que
nós vivemos um drama da insegurança. Então eu quero aqui deixar registrado e parabenizar não só o Coronel Figueiredo, mas todos os policiais do 18º Batalhão que fazem, apesar das dificuldades, um trabalho brilhante. Aproveitando, queria estender também, senhor presidente, aqui o reconhecimento e o valor dos policiais que fazem parte do 31º Batalhão, que atende a Barra, Recreio, Vargens e parte de Camorim. É outra área que tem ali uma procura, né, por esses marginais, porque o poder aquisitivo de muitos que moram na Barra da Tijuca atraem para que essas pessoas possam, enfim, buscar, através de atos ilícitos, assaltar, violentar as pessoas dessa região. E eu tenho certeza que a atuação brilhante só não é mais ainda a mancha criminal, sempre mostrando ali o decréscimo, porque esses policiais atuam de forma brilhante. Mais do que isso, se o governo conseguisse dar melhores condições a esses policiais, poderíamos melhorar, por exemplo, quando nós aqui, reiteradas vezes, fazemos um pedido e um apelo para que o governador Pezão possa destinar mais recursos, por exemplo, para as questões das motocicletas. Essa é uma área que tem um trânsito intenso e muitas vezes o assalto se faz ali por motocicleta e o policial não consegue chegar a inibir, chegar a prender esses marginais. Então eu peço de novo, não só ao governador, como o comandante-geral da Polícia Militar, que assumiu agora, que possa ser sensível a esse pleito. Sensível como foi no apelo que nós fizemos aqui desta tribuna, para que pudesse agora nessa nova turma aumentar o número de efetivo. E foi importante, no 18º recebeu mais 30 novos policiais, que parece pouco, mas volto a dizer, é valioso e é valoroso, porque esses policiais podem realmente ajudar a cobrir uma região que é muito importante, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Então aqui quero deixar registrado o meu agradecimento e dizer a esses policiais que não só o meu mandato, como dos companheiros deputados, estamos sensíveis a dizer não ao pacote de maldade do senhor governador manda para esta casa, que o Poder Executivo tem que entender que nós precisamos valorizar, precisamos reconhecer esse trabalho tão importante desses policiais e aqui valorizar e não tirar, como é o caso dessa proposta tão covarde, tirar benefícios, tirar triênios, acabar, por exemplo, com os avanços que nós tivemos em dar o reconhecimento à questão salarial desses profissionais. Então, essas eram as minhas considerações. De novo, reiterando a importância, como foi o caso que foi noticiado. Toda a imprensa noticiou, infelizmente, uma senhora, uma 34 anos, foi vítima de marginais que quiseram tomar a comunidade de Morro do Banco, que ali existe sim uma atuação brilhante da 5ª Companhia da Polícia Militar, que quando, no início do ano, aliás, o governador Pezão, no seu primeiro ato, quando assumiu o governo, cumpriu, eu sei que ele descumpriu até agora muitas promessas, mas nesse caso, com aquela população, ele cumpriu e instalou lá a 5ª Companhia, que faz um trabalho brilhante. Desde então, esses marginais que tentaram, por exemplo, entrar na comunidade para instalar lá o tráfico de drogas, foram repelidos e aí sim, quando saíram fugindo pela estrada de Furnas, cometeram esse crime hediondo, esse assassinato a sangue frio, onde alvejaram o carro da dentista e mataram essa senhora. Então, mais uma vez, quero registrar que a Polícia Militar na região de Jacarepaguá vem atuando. E se tiver mais apoio, não só do comandante-geral da Polícia Militar, como do governador, nós poderemos melhorar ainda mais a segurança dessa região tão importante da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Anderson Nogueira. Lembrando que eu pulei o deputado Luiz Paulo, que está concedendo uma entrevista. Tem cheiro de coisa errada no ar. O governo federal acaba de pedir mais 140 milhões de reais de arresto das contas do estado do Rio de Janeiro. 170 milhões no início da semana, mais 140 milhões agora, e no dia de amanhã, na semana que vem, deve pedir mais e mais e mais.
Eu digo que tem cheiro de maldade no ar, porque eu estou vendo a construção de um roteiro muito bem calculado para que se faça algum tipo de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, desrespeitando as instituições democráticas desse estado. Todos sabem da minha posição com relação ao governo Pezão. Sou oposição, sou contrário às medidas que têm se apresentado, tenho alertado desde que assumi esse mandato de que o Estado deveria se antecipar aos problemas e ter medidas que fossem justas com as pessoas que mais precisam do Estado. O que me parece, com essas medidas que o governo federal vem adotando, que se busca um sufocamento do Estado do Rio de Janeiro, e que nesse sufocamento ao Estado do Rio de Janeiro, com a clara intenção, deputado Eliomar Coelho, de colocar toda a culpa única e exclusivamente no Pezão, como se o Pezão sozinho fosse o culpado por tudo que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. Não é culpa só do governador Pezão, é culpa do seu vice Dornelles e principalmente do seu antecessor, Sérgio Cabral. Mas não dá para dizer que não fazia parte o Pezão, porque ele também é parte dessa herança adquirida. Mais do que isso, me parece que o senhor Moreira Franco, entre outros sujeitos bem conhecidos da população fluminense, cujas imagens não são positivas, articulam para derrubar o governo do Estado, só que se esquece que estão atingindo em cheio a população fluminense. Só que se esquecem que são parte do mesmo grupo, que não são de fora, são do mesmo grupo. E nós temos que fazer essa denúncia de que não adianta amanhã o governo federal aparecer como salvador através de uma intervenção, quando deveria estar discutindo um novo pacto federativo, quando deveria estar discutindo uma forma de ser menos repressor a todos os estados brasileiros, e não falo só ao estado do Rio de Janeiro. Não dá para o governo federal fazer o discurso raso, o discurso fácil. E a nossa indignação é exatamente de batalhar contra o que se apresenta, mas reconhecer as instituições democráticas que esse Estado tem. Instituições democráticas que têm representantes colocados pela população. Por isso quero rechaçar de imediato qualquer iniciativa ou ideia de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Também quero dizer, senhor presidente, com relação à reforma administrativa proposta pelo governador, mais uma vez demonstrando total inabilidade política de diálogo com essa casa. Infelizmente, a reforma administrativa se dá por decreto e não passa pela Assembleia. Mas eu fico aqui imaginando, acaba com a Secretaria de Assistência Social, acaba fundando o Sistema Único de Assistência Social, mas mantém a Secretaria de Esportes. Não quero crer que a manutenção da Secretaria de Esportes se dá porque o secretário é filho de Sérgio Cabral. Não quero crer que as escolhas são para benefício de apadrinhados, ao invés de se encarar como políticas públicas. Eu não tenho nada pessoalmente contra quem quer que seja. Se quer dar uma secretaria para o filho do Sérgio Cabral, junta a Secretaria de Esporte com a de Turismo, com outras secretarias afins, mas não acaba com a Secretaria de Assistência Social. Outra ideia que é ridícula nessa reforma administrativa é, por exemplo, manter a Secretaria de Ciência e Tecnologia e unir a cultura, a ciência e tecnologia, quando no momento de crise de corte poderia muito bem
criar a Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura. Não dá para entender essa amarração que se faz nessa reforma, que é ruim para a população. Eu condeno o fim da Secretaria de Assistência Social e sei das dificuldades e concordo que se deve fazer a reforma. Até acredito que dá para ser 10 ao invés de 12 secretarias, como está sendo proposto. Agora, as uniões, as junções não são boas, são ruins. E me parece que se repete a política, a lógica do toma lá da cá, essa lógica que afundou o Estado do Rio de Janeiro. Se nós necessitamos de uma verdadeira refundação do Estado, é preciso mudar a prática, é preciso inverter as lógicas, é preciso fazer diferente. Porque, da forma como foi feito nos últimos 10 anos, o resultado está aí. O resultado é uma crise sem proporções, em que reina a má gestão, a incompetência, para não dizer, e não direi, da má fé. A má fé tem que ser analisada se houve ou não, mas é uma suposição. Agora, é fato a incompetência e a má gestão. Nós estamos diante de um grande desafio. E ao mesmo tempo que há um desafio, há também esperança. E a minha esperança e o brilho nos meus olhos vem pela possibilidade real de se condenar totalmente o projeto que está em curso e que nos gera crise, para nascer um novo tempo e uma nova coisa. Infelizmente, com as medidas do pacote de maldades, com as medidas tomadas por decreto, como o fim do aluguel social, ou a questão da reforma administrativa, esse tempo ainda não nos vem. Se o tempo ainda não nos vem, se faz necessário mudar os personagens. Se não alterar os personagens, se os personagens continuam e não querem mudar a história, que mudemos os personagens para mudar o curso dessa história. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Antes, porém, estar conosco aqui o Luiz Marcelo, presidente do Sindicato dos Funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Marcelo. Senhor presidente, deputado André Siciliano, deputada Lucinha, senhoras e senhores deputados. Daqui, deputado Valdec, até o dia 31 de dezembro, o único tema que essa casa vai discutir é a crise do Estado e o pacote das maldades, que se revela a cada dia como um conjunto de medidas que não tem alma. É uma colcha de retalhos não precedida de um amplo estudo da organização do Estado, nem das suas despesas, nem tampouco das suas receitas. Se não vejamos, explicava eu ainda há pouco, decreto do governador extinguindo o aluguel social. Frio o decreto. Como atrás desse aluguel social não tivessem pessoas desabrigadas da calamidade de janeiro de 2011 e das obras do PAC de Alemão, Manguinhos, Rocinha, entre tantas outras. Mas, nos projetos de lei que encaminhou essa casa, o governo solicita que este parlamento desvincule 50% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para que ele aplique aonde ele quiser e bem desejar. Esqueceu o governo
que o Fundo de Habitação de Interesse Social, ele existe com 10% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Projeto de lei de minha autoria e de um nobre deputado do Partido dos Trabalhadores, Gilberto Palmares, que dia 1º de janeiro estará de volta a essa casa para satisfação do presidente André Siciliano e para nossa satisfação também, pelo menos minha satisfação e da deputada Lucinha. 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza é para o Fundo de Habitação e de Interesse Social. O ano passado, ano de 2015, essa casa fez um aumento por proposta do Executivo brutal, escorchante da carga tributária. Vossa Excelência há de lembrar que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza iria perder os 4% de sobrealíquota sobre energia e telecomunicações, que foi adicionado. O fundo cresceu naquele momento 1 bilhão e 600, deputado Valdec. E a este ano de 2016, a arrecadação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza atingirá 4 bilhões de reais. Logo, 400 milhões de reais é para o Fundo de Habitação de Interesse Social. Mesmo que essa casa desvincule 200 milhões de reais, que é 50% de 400 milhões de reais, sabe quando é que o maximorum que se pode gastar por ano em aluguel social? Cerca de 60 milhões de reais. Jamais ultrapassará disso. Uma base de 5 milhões de reais por ano. Dados da Secretaria de Assistência Social. 5 milhões mês. Ora, então, basta se dividir 60 por 200, que dá 30%, e vincular 30% do Fundo de Habitação de Interesse Social para o aluguel social. A equação vai sair nas emendas do projeto que está na casa. Concomitantemente a isso, a Comissão de Orçamento, no dia de hoje, numa ótima reunião, dando redação ao projeto de lei que reduz os vencimentos do governador, vice-governador, secretários e subsecretários em 30%, colocou um outro artigo para que também, quem for ocupar esses cargos, o somatório de tudo que ganham, principalmente dos requisitados, não seja superior ao teto constitucional. Então, essa sobra de recursos será alocada para o pagamento de aluguel social, estendendo o mesmo até 31 de dezembro de 2017, porque o decreto o extingue a partir de junho de 2017. E na emenda que vamos produzir no projeto de lei, se for aprovado, fica garantido permanentemente o aluguel social. Por isso que a bancada do PSDB, e está aberta para adesão de outros companheiros, apresentou também no dia de hoje 2 decretos legislativos. Um, para assustar a extinção do aluguel social, e outro propondo a extinção de outro arbítrio incomensurável, que é o fechamento dos restaurantes populares. Vi uma matéria na televisão, deputada Lucinha, que me sensibilizou. As pessoas chegando para tomar o café da manhã nos restaurantes populares, uns chegaram a chorar, porque era a possibilidade de ter um alimento.
depois na hora do almoço, porque eram os únicos R$2 que tinham para ter a refeição do dia. Então, senhor presidente, quando a gente diz que isto é um pacote de maldades, não é exercício de retórica, é o mundo real. E esses fiscalistas, unicamente fiscalista, acha que tudo se conserta no mundo dos números, esquecendo que atrás disso tudo tem gente, tem pessoas, seres humanos, e muitos desses seres humanos com renda muito precária. Concluindo, senhor presidente, e para terminar, foi devolvido o pacote previdenciário da alíquota de 30%. E o governo ficou anunciando que ia deixar de arrecadar X bilhões. Estou falando X, porque todos os números que o governo manda para essa casa, ele não demonstra. A gente tem que acreditar no número mágico. E eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. Eu quero demonstrativo. Mas jamais ele disse e calculou que se o confisco de 30% acontecesse, ele tinha que entrar com uma contribuição patronal do dobro, de 60%. E se ele não tem dinheiro, ele vai tirar a contribuição patronal da onde? Que obrigatoriamente tem que vir da fonte 00 Tesouro. É essa a questão, senhor presidente. Muito obrigado e desculpe ter ultrapassado o tempo. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Não se encontrando no plenário, o nome do deputado Valdec Carneiro. Chegou. Valdec. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem através da TV Alerj e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de voltar a tratar do tema benefícios fiscais. E aí eu quero, pelo menos atualmente, abordar um setor. É o setor das joias. Não é? Não se trata, quando se dá um benefício fiscal para a Gastern, que foi dado recentemente, muito dinheiro. E a Gastern é uma empresa poderosíssima, internacional. Então não venha com a justificativa de que isto daí, por detrás, está exatamente a realização ou obtenção de empregos. Não é verdade. Então, nós temos uma lista de empresas deste ramo e cujos benefícios fiscais importam cerca de 195 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, este dinheiro, num determinado período, para facilitar a vida das empresas aqui no nosso país, significou o esvaziamento dos cofres do Tesouro Nacional, ou do Tesouro Estadual, e aí, caminhando através de uma administração totalmente irresponsável e desconectada da realidade, exatamente para a situação que nós encontramos hoje em dia. E aí você vem com ideias, com propostas que foram as enviadas para esta Casa Legislativa, propondo exatamente a eliminação de programas sociais que, quando você faz o somatório delas, chega, por exemplo, a 250 milhões de reais. Aí você está, por conta disto daí,
250 milhões de reais, você está simplesmente eliminando os restaurantes populares, você está eliminando tudo aquilo, renda, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, pobreza extrema, quer dizer, tudo isso está sendo eliminado. E não há uma justificativa que convença as pessoas, além do arroxo que está sendo proposto exatamente aos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Quando você fala no aumento, por exemplo, da gasolina, quando você fala no aumento da energia, quando você fala no aumento de determinados produtos, isso daí significa que lá na ponta quem vai pagar essa conta é exatamente a população. Então, o programa de austeridade, pelo menos no mundo inteiro, não tem dado certo. É só a gente ver o exemplo da Grécia, ver o exemplo de Portugal, ver o exemplo da Itália, ver o exemplo da Alemanha, da Espanha. Ou seja, você vê casos concretos, onde os programas de austeridade foi aplicada e não deram o resultado. Muito pelo contrário, a recuperação desses países vão se dar de forma mais lenta e mais difícil. Ou seja, então não tem justificativo. Está totalmente equivocado a forma como o governo estadual tem tentado falar para as pessoas que está contribuindo de forma efetiva para a superação da crise que se vive nos tempos atuais. Inclusive, hoje, ouvi várias intervenções aqui em plenário, falando de redução de despesas. Por que não se falava antes? Inclusive, quando nós falávamos antes, que estava havendo abusos, desperdícios, exatamente no uso dos recursos do Estado, quer dizer, de certa forma, a gente era falado aí para as pessoas como radicais. Mas não era isso, porque a nossa radicalidade era exatamente querer que as coisas fossem feitas e realizadas com transparência, com ética, com responsabilidade e com seriedade. Se não é desta forma que se administra as políticas públicas de um determinado governo, então é claro que isso daí poderá dar os resultados negativos, e resultados negativos significa exatamente a construção da crise. É isso que a gente vive atualmente. Eu já falei aqui várias vezes, benefícios fiscais. Tem que sentar na mesa e tentar negociar. Não é para todo mundo colaborar para a saída da crise? Por que só políticas de caráter social, que significa beneficiar o povo, somente essas políticas é que são realmente massacradas? Por que não as outras políticas não são consideradas? A dívida ativa. O ano passado, o Ministério Público chamou tanto o Estado como o município para discutirem e chegarem a uma conclusão sobre a cobrança da dívida ativa. O município topou a parada o município, arrecadou cerca de 1 bilhão e lá vai pedrada, conta da dívida ativa. A nossa dívida, que é cerca de 66 bilhões, o Estado não quis saber. O Estado não quis saber de forma alguma de participar desse programa lá, coletivamente construído pelas pessoas que tinham o maior interesse exatamente nessa questão, desse assunto. Então, eu lamento profundamente como os 22 projetos chegados a esta casa, mais uma vez, demonstra desconhecimento do governo em relação à realidade que vive o povo fluminense atualmente. As dificuldades. Querer acabar com um salário que você obtém cerca de 400, 500 reais por conta de você ter sido vítima de um desastre da natureza, ter perdido sua casa, todos os seus pertences, de repente vem um salário de 500 e você ainda acaba com isso daí?
Quer dizer, é de uma perversidade incalculável. Essas pessoas não estão ouvindo o que está acontecendo lá fora, vendo o que está acontecendo lá fora e ouvindo o que estão dizendo lá fora. Porque se assim fizessem e levassem em consideração, provavelmente o tratamento para a saída da crise seria totalmente diferente deste que está sendo proposto pelo atual governo, onde, nas suas atitudes, nós podemos ver de forma muito clara que não há nenhum compromisso ético-político e muito menos sensibilidade social para tratar essa questão que é tão delicada e que merece ser tratada com zelo, com carinho, ou seja, da melhor maneira possível, resguardando exatamente as dificuldades de vida para um povo e mais. Nós não podemos de forma alguma admitir. Esta casa aqui não pode aprovar isto que o governo mandou para cá sem uma justificativa, mas justificativa esta, baseada em dados, em elementos que convença a gente. Dizer que vai cortar o aluguel social? O que é isso? Vou cortar o aluguel social. Agora, quando você vai ver quanto significa, importa o corte do aluguel social, é uma migalha diante daquilo que eles estão com os olhos vendados. É uma venda nos olhos para não enxergar exatamente a orgia que continua a ser feita aí pelos governantes em relação a este caso de benefícios fiscais e a questão da dívida ativa. É inadmissível. Ultimamente, caso bem recente de benefício dado para Odebrecht, Mendes Júnior e o TC, um consórcio, foi dado benefício agora recentemente, retroativo a 5 anos, e este consórcio nem em atividade está mais. Quer dizer, o que está por detrás disto daí? O que está por detrás disto aí? A ausência total de transparência só leva a nos admitir várias hipóteses, e todas elas hipóteses que não condiz de forma alguma com quem exerce a função pública. Essas são essas considerações que eu gostaria de fazer, e até a próxima semana. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o querido colega de bancada, deputado André Siciliano, deputados ainda presentes, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, eu queria em primeiro lugar agradecer a Vossa Excelência que ainda durante a ordem do dia colocou em votação 4 requerimentos de minha autoria, que na verdade buscavam assegurar a inclusão na ordem do dia de 4 projetos de lei que são oriundos do trabalho realizado na CPI do crack. No ano passado, além de várias recomendações, a CPI chegou a 4 proposituras, e para que a gente não termine um ano sem completar esse trabalho, considerando que com o aumento do quadro de exclusão no Estado, há uma tendência também muito grande de aumentar o quadro de drogadição, de dependência química, em grande parte das cenas de uso de crack, o fenômeno da exclusão social está fortemente presente, então queria fazer este registro de agradecimento também à Secretaria da Mesa Diretora, que teve sensibilidade em relação a essa nossa demanda. Senhor presidente, eu queria hoje novamente, e é difícil hoje e será difícil nos próximos dias, não fazermos menção, não colocarmos em discussão, em rediscussão, esse conjunto de medidas, sejam os decretos exarados pelo governador na sexta-feira passada, sejam
esses projetos de lei, 22 projetos de lei que configuram isso que a população já chama de pacote de maldade. E ontem eu fiz uma abordagem mais geral, uma abordagem crítica mais geral, me manifestando contrário a esta lógica, a lógica que preside a elaboração desse pacote, por duas principais razões. Eu disse que, por um lado, discordava da lógica de cobrar a fatura da crise do servidor público e das parcelas da população que mais precisam de políticas sociais e da prestação do serviço público. E, por outro lado, também porque entendo que esse governo não tem autoridade política e moral para cobrar essa fatura de quem quer que seja, porque não fez vários deveres de casa que poderiam ter contribuído para melhorar a qualidade do gasto público e para progressivamente produzir um incremento na receita estadual, e ontem falávamos de alguns deles. Mas hoje eu quero aqui destacar, começando a detalhar a análise do pacote de maldade, aproveitar a intervenção do Eliomar, aproveitar a intervenção do Luiz Paulo, porque além da falta de diálogo, porque além de tudo, o governo incompetente do Estado é um governo que dialoga mal, e também por isso é incompetente, dialoga mal inclusive com esta casa, porque como é que pode a chefia do governo estadual, o Poder Executivo Estadual, encaminhar para a Assembleia um conjunto de medidas dessa magnitude, dessa complexidade, sem se dar ao trabalho, sem se dar ao cuidado, sem se dar ao zelo de dialogar previamente com as diferentes bancadas, que mais não seja, pelo menos com as bancadas de sustentação ao governo aqui. Eu sou da oposição, mas como é que pode mandar para cá este colosso de pacote em termos de crueldade, em termos de covardia, sem sequer discutir com a sua base de sustentação previamente? E além disso, como eu destaquei ontem, e hoje já vi parlamentares reforçando essa ideia, muitas das mensagens chegam sem demonstrativos detalhados, sem fundamentação em termos de dados, gráficos, tabelas, enfim, de forma que a gente possa ter, além de acesso ao texto da lei e além de acesso à justificativa, que são 3 ou 4 parágrafos, em geral, idênticos, falando da urgência, falando da importância e tudo mais, mas sem que a gente tenha acesso aos dados minudentes que fundamentam, do ponto de vista do governo, os estudos que ele realizou, se é que realizou, que fundamentam cada proposta. Mas, além disso, eu quero hoje, isso tudo já falei ontem, eu quero hoje destacar um elemento de insensibilidade, de crueldade e até de covardia de algumas dessas mensagens, em especial esta que já foi discutida por alguns oradores que me antecederam nesta tribuna na tarde de hoje, esta representada pelo decreto 45.806, que é o decreto que extingue o aluguel social no nosso estado. Quero destacar esse decreto porque talvez ele seja aquele de maior crueldade, que demonstra a insensibilidade social do governo Pezão. Hoje houve mais uma manifestação em frente à Alerj, e estavam vários cidadãos e cidadãs reivindicando, protestando, contestando a exclusão do aluguel social. Veja, Vossa Excelência, presidente André Siciliano, que além das tragédias naturais, falou-se aqui da região serrana, certamente a maior tragédia natural, o maior desastre natural enfrentado pelo nosso estado. Pouco tempo antes, tínhamos sofrido também duramente na região de Angra dos Reis, com deslizamento de terra, com mortos, desalojados, desabrigados. Em Niterói, Vossa Excelência sabe muito bem, em 2010, a maior tragédia popular da história de Niterói, se não foi maior em termos de vítimas fatais que o incêndio do circo,
há 60 anos atrás, mas foi uma tragédia popular de grandes proporções, porque a chamada tragédia do Bumba atingiu principalmente o povo pobre, vítimas pobres e empobrecidas, não apenas da região do Bumba, do Viçoso do Jardim, mas de vários pontos da cidade de Niterói. Além das famílias removidas em decorrência de intervenções urbanas de médio ou grande porte, seja na Rocinha, seja no Alemão, em outras comunidades da cidade e do estado do Rio de Janeiro. E o curioso é que o estado do Rio de Janeiro não teve capacidade de construir alternativas em termos de uma política de habitação popular. Habitação é um direito constitucional, eu quero aqui lembrar. Então, o mesmo grupo político, é bom lembrar que Pezão era vice-governador de Cabral, de quem herdou o governo do estado. O mesmo grupo político que estava, na verdade, governando o estado quando desses desastres naturais, quando sua defesa civil interditou várias unidades habitacionais situadas nas chamadas áreas de risco, 5 anos depois, doutor Giulianelli não há resposta efetiva em termos de política pública de habitação popular por parte do estado do Rio de Janeiro. Tanto é assim que são milhares e milhares de cidadãos que dependem do aluguel social. Então, o governo que não deu respostas em política de habitação popular, agora quer extinguir o aluguel social e, como se fosse pouco, através do projeto de lei complementar 36 de 2016, ainda quer fazer uso de metade dos recursos hoje afetos ao Fundo Estadual de Habitação. Então, olha a tríade. Governo que não desenvolveu, por incompetência, por incapacidade, por insensibilidade, por descompromisso, uma política de habitação popular, sequer para os desalojados e desabrigados. O governo que agora quer extinguir o aluguel social e agora quer meter a mão, tungar metade dos recursos do Fundo de Habitação. Por isso, eu acho fundamental, na linha do que já foi discutido aqui, estamos preparando na nossa bancada emenda nessa direção, fazer, por assim dizer, uma subdesvinculação, porque o governo pretende aqui, no artigo 2º do PLC 36 de 2016, pretende desvincular 50% do valor afeto ao Fundo Estadual de Habitação e de Interesse Social. Fez. Isso foi determinado pela lei estadual 4962 de 2006, que determina que esses recursos sejam dirigidos e orientados, é claro, para a construção de unidades habitacionais. O governo quer agora desvincular 50% desse valor. O que nós temos que fazer, isso é óbvio, para salvar o aluguel social, é esta desvinculação que o governo pretende fazer, ser pelo menos subdesvinculada, para que parte desses recursos sejam direcionados para a manutenção do aluguel social. Falou-se de um valor aqui na tribuna, é melhor depois ver com maior precisão, mas algo em torno de 400 milhões por ano. Portanto, desvincular 50% seriam 200 milhões. Se a gente subdesvincula, uma parte disso, já seria suficiente para garantir o dispositivo do aluguel social. É bom lembrar que quem recebe aluguel social não quer ter aluguel social, quer ter casa. Vossa Excelência foi prefeito em Paracambi, vai ser de Japeri, e teve cuidado e teve atenção para com a questão da habitação popular também. Ninguém quer viver de aluguel social. As pessoas querem ter casa, querem ter o direito constitucional à habitação digna. Portanto, um governo que não teve compromisso em dar resposta sequer às vítimas das grandes tragédias em termos de política habitacional, quer agora extinguir o aluguel social e, não satisfeito, quer meter a mão na metade dos recursos do Fundo de Habitação. Nós não vamos concordar e vamos tentar fazer desse limão uma limonada e subdesvincular essa desvinculação pretendida pelo governo para garantir recursos, para que se mantenha no Estado esta política compensatória, que é o aluguel social para milhares de pessoas, milhares de famílias desassistidas que perderam suas casas, perderam sua dignidade muitas vezes, perderam seus documentos, perderam o mais importante, entes queridos,
Isso é irreparável e nunca tiveram do Estado do Rio de Janeiro uma resposta conclusiva, definitiva, satisfatória em matéria de habitação popular. Obrigado, presidente. Deputado Valder Carneiro, nós agora há pouco, numa reunião, nós levantamos o custo do aluguel social do ano passado, em torno de 62 milhões de reais, e é possível sim usar os recursos do Fundo de Combate à Pobreza, mesmo estando com vínculo para 10% para habitação de interesse social, para que a gente possa garantir a vida dessas famílias que precisam, como Vossa Excelência mesmo citou, precisa sim sair dessa precariedade que é o aluguel social. E o ótimo é que a gente possa construir as casas, que o dinheiro já chegou, inclusive, e a gente, como Vossa Excelência falou mesmo, o Estado não teve a competência de entregar as residências e as casas. Próximo orador inscrito é o novo deputado Dr. Julinho Anelli. Boa tarde, senhor presidente, André Siciliano, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos. Esse momento de discussão desse pacote de maldades, os deputados se alternam nessa tribuna e basicamente tratam de um mesmo assunto. Mas é importante que cada um tenha a oportunidade de colocar para a opinião pública o que está se passando aqui nessa casa, o que representam todas essas medidas, quais os benefícios que elas podem trazer para o povo fluminense. E entendemos que é obrigação nossa ficar bem clara a nossa posição. Então, por isso, muitas vezes, nos repetimos aqui nessa tribuna, mas com certeza é pelo bem da sociedade fluminense. E aqui também demonstra o nosso compromisso com o nosso voto, com o nosso pensamento político e colocamos assim, para julgamento da população que nos elegeu, a nossa posição. É isso que é importante ser colocado inicialmente. Então, estamos vivendo uma situação de grave crise econômica. E numa situação de grave crise econômica, é imprescindível que o governo aumente e muito. Na verdade, que o governo inicie uma transparência que nunca teve. Nós não podemos, o governo não pode querer que essa casa assuma responsabilidades em seu nome sem que ele seja transparente, sem que ele demonstre claramente os números que ele coloca em votação. Nós vimos aqui que se fala em redução de tantos por cento, de tantos milhões, nada tem a comprovação numérica. O que eu tenho aqui são alguns números que eu gostaria de colocar que fazem parte da LOA. Gastos previstos e que nós nem sabemos se foram executados ou não pelo governo. Chama atenção, e a mim, alguns são estarrecedores. Ressarcimento de servidores cedidos, 31 milhões, vou falar os números inteiros, 31 milhões. Aluguel de imóveis, 74 milhões. Eu cito aqui um fato, faço um adendo, você específico em relação a um caso. Chegou a mim a dificuldade que a Regional de Educação de Campos, a Coordenadoria Regional de Educação de Campos de Goytacazes, responsável pela região norte fluminense, que teria dificuldade de remeter para o Rio os processos dos professores daquela região por falta de combustível. E, para minha surpresa, senhor presidente André Siciliano, numa dessas idas em Campos para ver minha mãe, eu fui ver onde era a coordenadoria. A coordenadoria, simplesmente, é na casa de um dos maiores
Industriais de Campos do Goytacazes, que aluga para o governo uma casa com uma piscina imensa. É lógico que a piscina está sem água, mas com certeza quando se incorpora, quando se faz o aluguel, se considera aquela piscina também. Então, nós vemos que essa transparência, o Estado precisa, antes de qualquer coisa, identificar pontos que façam com que as pessoas entendam que elas precisam se sacrificar. Mas querer pedir sacrifício, quando você olha lá, um órgão estadual alugando uma casa que ocupa uma meia quadra, que deve ter um aluguel exorbitante. Eu fiz um pedido de informação, acredito que não vou receber, mas fiz um pedido de informação já encaminhado para saber por quanto está sendo alugada aquela casa. Porque, com certeza, é uma das maiores casas de Campos do Goytacazes. E olha que é uma cidade que tem casas bem grandes. E essa casa, repito, é a sede da Coordenadoria Regional da Secretaria de Educação, Estadual de Educação. Eu fico imaginando também, se nos demais municípios desse estado, se essas coisas não estão acontecendo por aí. Fico imaginando se aqui na capital não estão acontecendo coisas desse tipo. Por quê? Porque no orçamento tem um gasto previsto de 74 milhões com aluguel de imóveis. Então, dizer para mim que a coordenadoria precisa de um lugar para funcionar, eu concordo. Mas dizer que tem que ser naquela casa, com certeza não. Com certeza não. Seguindo adiante. Transporte aéreo pela Casa Civil, 3.700.000. Diários com pessoal exterior, civil e militar, 225 mil. Passagens aéreas, 3.500.000 reais. Imprensa oficial, 11 milhões. Celular, TIM, 900 mil. Locação de veículos, 35 milhões. Serviço de consultoria técnica, 8 milhões. Então, nós vemos que a tal transparência pública, ela se impõe nesse momento de crise. Porque para nós, que olhamos esses números e não temos a devida explicação do que eles representam, eu penso o que eu quiser. Esses números me dão direito de pensar o que eu quiser. E quando eu olho o exemplo da Coordenadoria de Educação de Campos, eu vejo que nesse angu tem caroço. Que nesse angu tem coisas que precisam ser abertas para o grande público, para a grande população. E por que tem que ser aberta para o grande público, para a grande população? Tem que ser aberta porque nós estamos aqui com um pacote que sacrifica, como foi falado nessa tribuna, preferencialmente o pequenininho, aquele servidor que está na parte de baixo do orçamento, da folha de pagamento. Aquele fluminense, aquele cidadão que, como falou o deputado Luiz Paulo, que depende e chora na fila do restaurante popular fechado. Daquela pessoa que depende do aluguel social. Daquela pessoa que chega na porta de um hospital e morre porque não tem médico, porque não tem remédio. Daquela pessoa que vê seu filho fazer uma caminhada de Bacaxá até aqui, 96 quilômetros, numa ação cidadã, para protestar contra o sucateamento de um sonho, como eles mesmos falam. Foram pessoas que tinham orgulho de estudar na FAETEC, que se esforçaram muito para conseguir esse sonho, que é tão pequeno, mas é garantido pela Constituição brasileira, de ter um ensino de qualidade, e ter que vir a pé, de Bacaxá até aqui, 96 quilômetros, repito, para protestar contra essa insanidade que está acontecendo com esse governo que gasta
74 milhões com aluguel. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Marcelo Simão. Não se encontrando presente, nome do deputado Zaqueu Teixeira. Não se encontrando presente, nome do deputado Chiquinho da Mangueira. Não se encontrando presente, o nome do deputado Dica. Não se encontrando presente, o nome do deputado Marcos Abraão. Nada mais, não havendo mais orador inscrito no expediente final, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2016, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei número 2249, de autoria do Poder Executivo, mensagem 50 de 2016, que dispõe sobre o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor, do que trata o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal e altera a Lei Estadual número 5.781, de julho de 2010. Em regime de prioridade em discussão única, projeto de lei número 2260 de 2016, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, que fixe em obediência o que preceitua os artigos 28, parágrafo 2º da Constituição Federal e 98, inciso 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários e dos subsecretários de Estado. Para a sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2016, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2240 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 37 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2239 de 2016, autoria do Poder Executivo, mensagem 36 de 2016. Para a sessão extraordinária do dia 22 de novembro de 2016, às 11 horas, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2238 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 35 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2237 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 34 de 2016. Em segunda sessão extraordinária do dia 22 de novembro de 2016, às 13 horas, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2243 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 44 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2242 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 42 de 2016. Para a sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2016, em discussão, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2246 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 47 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2245 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 46 de 2016. Primeira sessão extraordinária do dia 23 de novembro de 2016, às 11 horas, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2248 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 49 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2247 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 48 de 2016. Para a segunda sessão extraordinária do dia 23 de novembro de 2016, às 13 horas, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2244 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 45 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2236 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 33 de 2016. Para a sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2016, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2235 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 32 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2234 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 31 de 2016. Para a sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2016, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2233 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 30 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 37 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 43 de 2016. Para a sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2016, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 35 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 40 de 2016. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 36 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 41 de 2016. Para a sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2016, em regime de urgência,
Em discussão única, projeto de lei complementar número 34 de 2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 39 de 2016. Está encerrada a sessão.